Querida igreja, paz do Senhor. Quero aqui ler ao pastor Carlos Matias, vice-presidente do ministério aqui de Timóteo, em nome do nosso pastor presidente, pastor Júnior, que já justificou devido à reunião ordinária baixo do Doce, preparando para a convenção em julho, coincidiu com essa data. No livro de Hebreus 6, verso 10, porque Deus, pastor Carlos, não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda serves. Para o levo espiritual do irmão, Deus lhe abençoe, dando muitos anos de vida, saúde e paz. Querida igreja, por favor, abra sua Bíblia, livro de Mateus, o capítulo é o 9. Mateus, o capítulo é o 9, o verso, a partir do verso 9, diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. E de, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Podeis assentar. Mateus, publicano, cobrador de rendimentos públicos entre os romanos. E essa profissão era depreciativa. As pessoas não gostavam dessa classe, pois eles eram eleitos a cada 5 anos, chamados de talonai. A cada 5 anos eram eleitos para aquela função, e no caso de Mateus, ele foi eleito para trabalhar na cidade de Cafarnaum. Essa profissão era depreciada, porém lucrativa, pois além dos impostos devidos, tinha lá um pouco de subornos que a maioria dessas pessoas pediam à parte, de maneira que eles tinham um bom salário, eles tinham estabilidade ali no seu emprego, e financeiramente era muito vantajosa essa profissão. Porém, aos olhos do público, não era legal. Além disso, ele era nazareno, ele era galileu. Naquela época, nós sabemos que desde a divisão dos reinos, o reino do norte criou uma dificuldade muito grande para o reino do sul. Depois que eles vieram do cativeiro e de novo unificaram, continuou os problemas, porque quem era dessa parte do norte, principalmente de Samaria, da Galileia, era o caso aqui do Mateus, quando vinham para o sul, porque a capital ficava na Judéia, o centro religioso era em Jerusalém, eles não eram bem vistos. A mesma situação era de Jesus, porque Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas sua perseguição foi para o Egito, e depois eles voltaram, mas só que foram para o norte, e lá ele viveu
até exercer o seu ministério. E quando chega então a época dele exercer o seu ministério, ele desce rio abaixo, e não é poucas vezes que a gente encontra nos evangelhos as vindas de Jesus e as volta dele, sempre passando pelo mar da Galileia, por Samaria, e voltando, e ele sempre com muita resistência por causa dessa situação histórica. E o Mateus, ele pagava um alto preço por isso. Ele era um funcionário romano, e até hoje ninguém gosta de boa vontade de pagar salgados impostos. Se fosse para pagar e retornar na sua totalidade ao coletivo, a gente até que aceitaria de bom grado. Mas a gente sabe, é claro que tem algumas exceções de bons gestores públicos, mas não era o caso ali, porque eles eram dominados pelos romanos. Obviamente, a maioria dos recursos ia para a capital do império. Só que Jesus então estava ali chamando os seus discípulos, estava formando o seu corpo ministerial, e ele passa e vê aquele homem na alfândega. E aí a Bíblia diz que Jesus o chama, e ele de imediato aceitou e seguiu a Jesus. Eu não vi ele titubeando, eu não vi ele com dúvida, mas eu vi ele prontamente aceitando aquele desafio de seguir a Jesus. Pois aquela palavra que Jesus simplesmente disse para ele: segue-me, ele prontamente aceitou. Ele não titubeou, e ele sabia, pastor Carlos, que o preço de servir a Jesus era alto, porque naquele caso, na sua situação, como eu já disse, ele tinha 5 anos de mandato. Não sei precisar aqui quanto tempo ele já estava, mas eu sei que se ele rejeitasse aquilo ali, seria muito difícil a sua volta. E no caso dele, não tinha volta, ele aceitando a renúncia daquele cargo para servir a Jesus. Os outros discípulos talvez tivessem a oportunidade de voltar atrás, como Pedro por um momento fez, porque ele era pescador e o mar estava lá, as redes estavam lá, então ele por algum momento voltou, mas no caso dele não. Ele simplesmente aceitou o desafio e seguiu o mestre. O bônus, pastor Carlos, por aquela decisão, foi uma nova vida, não somente um novo grupo de pessoas, mas ele seria, a partir daquele momento, pertenceria ao grupo de Jesus, aos discípulos de Jesus. Diferentes de antes, que ele era renegado, agora ele era aceito, porque agora ele estava pregando o evangelho do reino, ele estava com Jesus, e com Jesus tudo muda, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Aleluia, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus mudou a sua vida, e agora, a partir daquele momento, ele está com o mestre daquela grande missão. E agora, com esse novo propósito, ele, aproveitando as suas habilidades que ele tinha de escrever com as suas penas ali as anotações, e ele fazia isso com muito critério, pastor Delodes. Ele anotava tudo, e tudo era remetido com livro caixa para prestação de contas ao governo de Roma. E só que ele tinha muita habilidade, ele foi dotado por isso por Deus, e ele usou muito bem, escrevendo essa própria habilidade que ele tinha,
para também continuar assim, com a sua pena na mão, usando a sua habilidade, não mais para escrever ali as entradas financeiras e para prestar conta ao governo de Roma. Ele usaria aquelas penas para estar escrevendo aos judeus o maior evangelho que tem 28 capítulos, ou seja, o evangelho do grande rei, o Emanuel, o Deus conosco, que ele estava escrevendo. Agora não era mais valores monetários, mas sim valores de reino. Os valores monetários seriam utilizados e rapidamente, como qualquer coisa que tem com o tempo vem o desgaste, como uma praça que é feita, dentro de pouco tempo vai precisar de uma nova reforma, uma nova praça, porque o tempo ele passa e as coisas caducam. Mas quando ele escreve essas palavras tão ungidas, recebidas de Deus, que é o Evangelho, isso não passaria. Serviria para mudar a vida de centenas de bilhões de pessoas. E passado 2000 anos, nós estamos aqui lendo sobre o que ele escreveu, sobre esta palavra maravilhosa que mudou e muda a vida. E Jesus está aqui fazendo grande obra através deste Evangelho. Aleluia. Agora ele não vai mais prestar conta ao governo de Roma, mas ele vai prestar conta ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o Mateus discípulo. O Mateus publicando ficou para trás, e agora ele está comprometido com o reino para prosseguir servindo ao Senhor. Quando o pastor Carlos, nós confiamos a Deus, o que ele mesmo nos deu em relação a dons, em relação a habilidades, os resultados são incalculáveis. Eu creio que o Senhor pode olhar para trás e orgulhar da sua vida ministerial, porque muitas pessoas salvas, muitas vidas transformadas, muitas famílias edificadas, e o Senhor pode alegrar. E o melhor, isto tem efeito não somente momentâneo, mas até na eternidade. Ele registraria a mais linda e grande história já contada, a história do Deus que tornou homem para salvar os homens. Aleluia. E Deus também tem um propósito para nós. Quando Mateus registrou que Jesus é Rei, Ele é Senhor, Ele é Filho de Deus, Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é a sabedoria, Ele é o Senhor, Ele é Mestre, Ele é Deus, e Ele é digno de toda adoração nesta noite. Aleluia. E nós, pela bondade de Deus, também fomos chamados por Deus. É por isso que essa igreja faz esse culto, um culto de adoração a Deus, um culto de glorificação a Deus, mas um culto também em reconhecimento pelos anos de vida que este homem, chamado pastor Carlos Matias, tem prestado para Deus, tem servido com alegria, e é mais do que justa todas essas homenagens. E a recomendação ainda continua nos dias de hoje: segue-me, segue-me. O chamado ainda continua, e muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não poucas vezes nós que ministramos no altar, e eu até imaginava, quando dirigia igrejas menores, imaginando quando Deus me dá a possibilidade de dirigir igrejas maiores, não terei as mesmas dificuldades que tenho aqui. Estava enganado. Tem sim centenas de pessoas, tem sim dezenas de obreiros no altar, mas pessoa que se dispõe a servir, aleluia, com fidelidade, ainda continua escassa. É por isso que tem que ser valorizado os homens como o pastor Carlos, que deixou tudo para servir a Deus e vive 24 horas no Evangelho a serviço do reino. Aleluia. E o único motivo e a única motivação
é cuidar do que é a mais de especial e mais valioso aqui na terra, que é a igreja do Senhor Jesus. Segue-me e te darei as nações por herança. Segue e te farei pescadores de homem. Segue-me e te farei ministro do Deus Altíssimo. Pastor Carmo, Mateus significa oferta de Deus. É uma pessoa equilibrada, é uma pessoa racional, que não gosta de magoar ninguém, procurando sempre ser gentil. E eu fui atrás do significado também do nome do pastor Carmo. Significa jardim de Deus, ou vinha de Deus, tem tudo a ver. Mas se formos para o Matias, significa dom de Deus, ou presente de Deus. Olha que coisa linda. Se o Mateus, que foi chamado por Deus, o nome dele que antes era Levi, assim disse lá no Evangelho de Lucas, aqui diz Mateus que é uma oferta de Deus. Se antes era usado para isso, simplesmente algo material e secular, mas agora é usado para o reino de Deus, no sentido espiritual, como oferta de Deus. E o pastor Carmo foi feito jardim de Deus, ou vinha de Deus, é o dom de Deus, é o presente de Deus. E tudo que Deus deu a ele tem a maior alegria de repassar para a igreja, com todo amor e carinho. Nem sempre, pastor Carmo, nós teremos recurso financeiro para atender as grandes demandas, mas nunca vai faltar amor, nunca vai faltar carinho para com as pessoas e disposição de querer resolver. E aquilo que nós não conseguimos fazer financeiramente, nós vamos orar, e o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, entrará com a providência. Aleluia. Assim sendo, pastor Carmo, disse a palavra de Deus: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Deus fez de Mateus publicano um discípulo de Jesus. Deus fez do pastor Carmo um funcionário de uma grande empresa, mas também fez dele ministro do Evangelho. No entanto, pastor Carmo, pode alegrar, pode glorificar, porque o senhor tem sido um homem íntegro, bem sucedido ministerialmente. Pode alegrar, pastor Carmo, porque vale a pena servir ao reino. Parabéns, que Deus lhe abençoe, e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.